Convidamos a mesa agora para dar a conclusão do encontro o nosso querido representante da sociedade civil, senhor Jennifer Cresce. Prezada vereadora Gabriela Rodarte, prezadas autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores médicos, presentes e a todos que nos assistem pelas redes sociais. É uma grande honra, Gabriela, poder estar aqui nesta oportunidade, representando a sociedade civil. Como fui apresentado, sou Jennifer Cresce, presidente da Frente Conservadora de Goiânia. Para quem ainda não sabe, a Frente Conservadora é um movimento que surgiu de forma orgânica, natural, espontânea, em meados do mês de março do ano passado, em detrimento de uma necessidade de um protagonismo político, de mudanças na trajetória política, começando pelo nosso município. Um grupo de pessoas que se identificaram com ideias que se concatenaram, e aí então surgiu a Frente Conservadora. Mesmo neste pouco tempo em que nós fomos constituídos, conseguimos galgar esta casa através da legitimidade do voto, elegendo a nossa querida vereadora que preside essa solenidade, da qual, vereadora, nós gostaríamos de convidá-la a que repita novamente este ato, porque a audiência pública é o ato mais direto da participação da população. É o mecanismo em que nós, população comum, podemos estar mais próximos das autoridades constituídas. Claro que eu não sou médico, não sou técnico e também não vou me ater a entrar nessa seara da ciência, até porque muitos profissionais da área já me antecederam. Mas eu quero inicialmente, com muita clareza e assertividade, deixar claro que o nosso posicionamento, contrariando algumas falas contrárias, é que nós não somos negacionistas quanto à gravidade desta pandemia. É imperioso deixar isso claro. Nós apoiamos todos os estudos científicos, inclusive respeitamos aqueles que divergem dos amplos estudos que foram apresentados aqui brilhantemente pela doutora Ellen, e agora eu confundo, né? Conheço a Ellen Brandão, aliás, a quem desde o início da pandemia, quero fazer uma ressalva aqui, abrindo um parênteses, nós dividimos caminhões de sons aí em várias manifestações que fizemos, quando do início dessa pandemia, no ano passado. Então, um prazer em revê-la aqui, doutora Ellen Brandão. Capitaneamos aí a nossa posição desde o início, né? Então, é uma honra estar aqui novamente com a presença da senhora. Então, como bem disse a doutora Ellen, apresentando aqui brilhantemente estudos científicos que cabalmente corroboram com os resultados que têm sido evidenciados em favor do tratamento, tanto o tratamento profilático preventivo, quanto o tratamento precoce. Então, não somos negacionistas, entendemos a importância de todas as pesquisas, valorizamos a ciência, e antes que qualquer menos avisado aí, né, queira colocar palavras na nossa boca, eu quero deixar assim enfaticamente claro essa nossa posição. Participo de muitos grupos de discussão, creio que a maioria de todos vocês também, até porque essa pauta ela tem sido trazida à baila constantemente. E num dos grupos, doutora Ellen, me foi feita a seguinte indagação: mas vem cá, Jennifer, por que nós devemos dar ouvidos a esses médicos que tanto preconizam o tratamento preventivo, o tratamento precoce? E a minha resposta inicial foi assim: mas nós já temos mais de 2.000 médicos, salvo engano são 2.000 médicos, doutores me corrijam. Acho que 2.000 médicos, né, que já assinaram, é isso? São 10.000 que assinaram e 2.053 na lista. Perfeito. E eu respondendo a ela... Muito mais que isso. Muito mais do que 10.000 médicos. Eu não tinha essa informação, eu falei 2.000. E mesmo respondendo, ela me disse assim: mas por que nós vamos dar voz a apenas 2.000 médicos? Então, pessoal, nós estamos diante de uma pandemia inegável que tem atingido centenas de pessoas, não só na nossa cidade, como no Brasil e no mundo. É uma pandemia que tem trazido uma série de consequências danosas, consequências desastrosas, não só no campo da medicina, da saúde humana, bem como também na questão econômica, na questão financeira. Nós reconhecemos que esta pandemia tem trazido também um agravante na esfera
social, porque muitas pessoas têm ficado enclausuradas dentro das suas casas e nós vemos que o resultado tem sido traumático. Quero não adentrar muito aqui, né, até porque já foi falado, né, pelas autoridades que me antecederam, mas a resposta em relação a por que devemos dar ouvidos àqueles que defendem frontalmente o uso do tratamento precoce e preventivo, por uma razão muito simples, e me corrijam os médicos aqui presentes. Eu tenho aprendido, através de tudo que tenho estudado, que a medicina não é uma ciência exata, a medicina ela não é estanque. E por conta disso, a medicina, principalmente em relação àqueles profissionais que estão ali na linha de ponta, trabalham também com evidências e práticas do dia a dia. Se eu estiver enganado, me corrijam. Pelo menos foram os estudos que eu busquei aqui. E isso tem causado uma grande confusão. A credibilidade dos profissionais que estão lá na linha de ponta, que estão fazendo o tratamento profilático, o tratamento preventivo, e aqui eu quero fazer uso das palavras do Dr. Ailton, que também me antecedeu, do tratamento adequado de acordo com as respectivas fases dessa doença. O uso de medicações off-label, como também foi amplamente mencionado aqui pelos doutores que me antecederam, e aqui eu quero trazer uma fala da Associação Médica Brasileira, e eu vou aqui ler na íntegra para não correr o risco de errar, abre aspas. O uso off-label de medicamentos é consagrado na medicina, desde que haja clara concordância do paciente, e que, sem a prática off-label, diversas doenças ainda estariam sem tratamento. Não se trata de apologia a este ou aquele fármaco, trata-se de respeito aos padrões éticos e científicos constituídos ao longo dos séculos. Não podemos permitir que ideologias ou vaidades, de forma intempestiva, alimentadas pelos holofotes, nos façam regredir em práticas já tão respeitadas. Não se pode clamar por ciência e adotar posicionamentos embasados em ideologias ou partidarismo, ignorando práticas consolidadas na medicina. Isto é um crime contra a medicina, contra os pacientes e, sobretudo, contra a própria ciência. Quem diz e quem afirma que não existe tratamento off-label está no mínimo equivocado, para não dizer faltando com a verdade dos fatos, afirmou a AMB, Associação Médica Brasileira. E eu quero, já indo aqui para as considerações finais, trazer aqui um depoimento do doutor Mauro Luiz de Brito Ribeiro, ilustríssimo presidente do Conselho Federal de Medicina, num artigo publicado na página oficial do próprio Conselho, datada de 27 de janeiro próximo. E nesse artigo também vou abrir aspas, para ler na íntegra e não incorrer em nenhum erro. Diz o presidente do Conselho Federal de Medicina: o ponto fundamental que embasa o posicionamento do Conselho é o respeito absoluto à autonomia do médico na ponta de tratar como julgar mais conveniente o seu paciente, assim como a autonomia do paciente de querer ou não ser tratado pela forma proposta pelo médico assistente, afirmou o presidente do Conselho. E eu quero, já finalizando aqui as minhas rápidas palavras, reiterando o nosso total apoio e respeito a todo e qualquer tipo de ciência, a todas as pesquisas, mas, acima de tudo, nos colocando também neste debate, entendendo a importância da participação, sim, da sociedade civil organizada. Só para vocês entenderem, nós idealizamos e lançamos um site que já está disponibilizado, cujo o endereço é www.tratamentopreventivo.com.br. Lançamos no dia 12 próximo agora de fevereiro. Em menos de 10 dias, nós já tivemos mais de 18 mil visualizações no nosso site. Criamos vários grupos, 10 grupos de WhatsApp, e como não findava, porque o WhatsApp só podem 250 pessoas, então nós migramos para o Telegram. Em menos de 3 dias, nós já estamos com aproximadamente 3.200 membros no grupo do Telegram, interagindo, inclusive com a participação de muitos profissionais, muitos médicos, cientistas, a academia está conosco também, nos ajudando com artigos científicos. Então, essa procura, essa visibilidade que este site, em menos de 10 dias, tem demonstrado e tem sido
imensamente procurado, visitado, demonstra que nós estamos, sim, tratando de uma pauta extremamente importante. Mais uma vez, vereadora Gabriela, externo aqui em nome da Frente Conservadora e de toda a sociedade aqui por mim representada nesta audiência pública, os nossos parabéns por essa iniciativa e reitero mais uma vez a necessidade de termos novas audiências públicas como estas, que são o cerne importante dessa aproximação entre essa Casa Legislativa, como é bem conhecida a Casa do Povo, e a sociedade a quem ela representa. Muito obrigado a todos e contem com a Frente Conservadora, não deixem de acessar, vou aqui fazer o merchan, tratamentopreventivo.com.br. Muito bom dia a todos.